Que reverberou durante o final de ano. A Jess continua com a gente aqui ao vivo, analisando também essa história, Jess. Arthur Lira já estava em Alagoas, retornou para a capital federal, se reuniu ali com diversos líderes, logo na sequência convocou uma entrevista que ele não respondeu a nenhum questionamento, foi mais um pronunciamento, na verdade, e eu me lembro muito bem que ele foi muito duro, disse: eu espero que os ministros relembrem de um acordo que foi firmado lá no Palácio do Planalto em relação a essas emendas. Para a gente entender, Arthur Lira, ele sempre honrou o compromisso que foi feito, mas ele também foi um bom cobrador de fatura, pelo visto, né? Sim, e quando a gente olha para essa situação, há algo inédito na história do Brasil. Entre os dias 20 de dezembro e dia 2 de janeiro, os parlamentares trabalharam, o Supremo trabalhou, a AGU, a Advocacia Geral da União, também trabalhou em relação a essa situação das emendas. E a razão pela qual isso acontece é porque as emendas têm um poder no Brasil muito grande, principalmente próximas eleições. Quando a gente olha para as emendas parlamentares, nós precisamos entender que é como se fosse o deputado ou o senador dando algo de volta à população que o elegeu. Então, por isso, muitas das vezes, esses repasses vão, por exemplo, a uma prefeitura e dentro dessa prefeitura se faz um hospital e aí, quando você que está em qualquer cidade do Brasil já consegue imaginar um prefeito ao lado de um deputado agradecendo ali ao hospital e isso, com certeza, atrai atenção para aquele parlamentar que tem como expectativa manter a sua base eleitoral com ele. Então, assim, este é um assunto, este é o assunto de maior importância dentro do Congresso Nacional. Não se engane, não à toa essa situação toda, esse imbróglio tomou contornos até mesmo dramáticos. A reunião, a qual o Bruno bem mencionou aqui, aconteceu ali no meio do ano, quando houve também um bloqueio e aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi a esta reunião conjuntamente com outros nomes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. E ali se chegou a um consenso em relação às emendas. Só que o que é a grande questão aqui? O ministro Flávio Dino tem solicitado que as emendas tenham rastreabilidade e transparência. E a razão para isso é muito simples. O dinheiro é um dinheiro público e precisa se saber para onde esse dinheiro está indo e com qual função. É muito importante que esse papel de fiscalização, ele seja de fato executado e que ele tenha ali a sua força dentro das lógicas do poder público. Então, a partir do momento em que a gente tem uma ONG que talvez não tenha a devida transparência, é realmente problemático o envio direcionado de recurso público a ela. Então, assim, as medidas solicitadas, elas são, na minha perspectiva, bem razoáveis, porque no final das contas, os parlamentares, eles não estão lidando com dinheiro pessoal. Este não é o dinheiro de nenhum deputado, de nenhum senador. Este é o dinheiro do povo brasileiro. E vou até além. Recentemente, ali nessa semana, nós tivemos uma decisão do presidente Lula que vetou uma legislação que estava em curso, que estava sendo criada, que proibiria ao Supremo Tribunal Federal bloquear emendas impositivas. Para você que não sabe o que são emendas impositivas, as emendas impositivas são aquelas que têm que ser executadas obrigatoriamente, que nascem dentro da figura do deputado mesmo, ou seja, elas não são concedidas, elas são desde a origem daquele parlamentar. Então, o presidente Lula bloqueou isso, argumentando que todas as emendas deveriam ter o mesmo tipo de tratativa. Então, ou seja, o bloqueio, caso solicitado pelo Supremo, deveria passar. E isso ainda agravou mais essa situação de crise política que nós estamos vivendo entre os poderes no final de 2024 e no começo de 2025. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda chegou a mencionar ali no final do ano uma postura mais grave em relação a toda essa situação, porque vem um risco grande para as questões orçamentárias do país. Muitas prefeituras estão esperando esses recursos. Não à toa, o ministro Flávio Dino até liberou algumas dessas emendas para cumprir o teto ali constitucional mínimo da saúde. Mas sem dúvidas nenhuma, Bruno, esse é um dos assuntos mais quentes e mais intensos que está acontecendo em Brasília e promete ainda movimentar muito a capital federal.